Então, irmãos, hoje nós vamos continuar falando a respeito das doutrinas fundamentais, a doutrina a respeito dos anjos. Caminhamos aqui um pouquinho, falamos a respeito do ministério dos anjos, algumas nomenclaturas a respeito dos anjos. Falamos também a importância de não sermos românticos demais. O que eu quis dizer quando eu falei isso? A ideia de que nós inventamos algumas coisas de acordo com a cultura, tradição, pensamentos, e aí trazemos para o dia a dia. Isso é importante. Eu tenho cada vez mais percebido que muitas vezes o povo de Deus, ele pode até ser sincero, mas muitas vezes ele está sinceramente equivocado. E quando nós tratamos de uma doutrina como essa, ela é bem evidente, irmãos. Nós vemos a batalha espiritual na Bíblia existe? Existe, mas bem diferente do que muitas igrejas ensinam. Satanás e os demônios existem? Existem, mas bem diferentes do que muitas vezes as pessoas ensinam. Por quê? Porque normalmente a gente gosta de colocar a culpa das coisas no diabo. Agora deixa eu chocar vocês aqui. Você não vai para o inferno por causa do diabo. Porque se o diabo não existisse e você fosse um pecador, você iria para o inferno por causa do seu pecado. Então é importante ter a clareza disso, é verdade, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, que Satanás é um adversário, é um inimigo, mas o ponto que nós devemos sempre lembrar, o maior inimigo habita dentro de nós mesmos, que é um coração enganoso. Então, tendo em vista isso, continuando aqui, nós vamos passar hoje a respeito de algumas curiosidades e algumas coisas que talvez você já tenha escutado, mas que se você não escutou vai ser importante de aprender. E deixa eu fazer uma ressalva aqui, irmãos, quando nós vamos começar, a quarta-feira é o dia mais chato. Por que é o dia mais chato? Para quem não gosta de abrir a Bíblia, para quem não gosta de ter que procurar, porque é isso que nós fazemos na quarta. E eu confesso, eu sei que muitas vezes ficar indo de um livro para o outro pode não ser a coisa mais agradável. No domingo nós abrimos lá em Mateus e com exceções raríssimas nós voltamos um pouquinho para um texto ou para o outro. Mas qual é o objetivo aqui das doutrinas fundamentais? Que você aprenda a mexer na sua Bíblia. Que você seja uma pessoa que sabe onde se encontram os livros. Quando a pessoa fala, precisamos abrir em tal local. Muitas vezes a gente vê que existem analfabetos bíblicos dentro da igreja. O que é isso? Não faz ideia de onde está na Bíblia. Aí vai para o índice, não tem problema. Mas o que eu quero dizer com isso? É importante. Nós como crentes, é importante sabermos o manual. É mais ou menos a ideia de uma pessoa que quer participar de alguma coisa e não conhece as regras do jogo, né? Você vai jogar algum tipo de esporte, você não sabe como que funciona. Não vai funcionar. Então, começando aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui. A Bíblia, muitas vezes, ela se refere com essa expressão, o anjo do Senhor, certo? Todos aqui já escutaram essa expressão? Todo mundo já escutou? Lembrem que a Bíblia fala de anjos várias vezes, mas às vezes ela se refere especificamente com esse termo mais singular, o anjo do Senhor, tá bem? E quando nós falamos a respeito disso, é uma expressão que ela pode se referir a uma cristofania. O que é uma cristofania? É o que os teólogos chamam da aparição da segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento. Certo? Obrigado, pastor. É verdade, fica melhor, né? Ou não durmam, né? Não durmam. Está escurinho aqui, mas não durmam. Então, irmãos, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. É bastante aceito essa ideia da cristofania no Antigo Testamento. Mas é verdade que existem alguns textos que, quando nós correlacionamos com essa ideia, não é uma tarefa 100% fácil, tá? Então, o que eu quero dizer? Nós não podemos aqui estar fechados a um debate. Dissermos, é sempre isso, não é um daqueles textos na Bíblia que nós temos a convicção e que nós não temos nenhum tipo de dúvida, tá bem? Então nós vamos ler alguns textos aqui que falam a respeito disso, existem mais, mas nós vamos falar de dois. Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia.
Gênesis capítulo 6, nos versos 7 eu sabia que eu tinha feito. É 16, tá, queridos? Pula lá para o 16. Eu engoli o 1 aqui. Fui ler agora ele e vi que não era esse texto, não. Gênesis 16, de 7 a 14. Então o texto bíblico diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e se sujeite à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho, e dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. E aí ele continua o texto dizendo: então Agar passou a usar um outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Nota que aqui o texto bíblico, ele traz a ideia de que Agar reconhece o anjo do Senhor, ou ela dá a ênfase de que o anjo do Senhor é o próprio Deus. E aí ela diz assim, chamou-o, verso 13 ainda, finalzinho, chamou-o de: tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Então, aqui nós vemos um texto que ele traz a ideia de um anjo do Senhor, melhor dizendo, o anjo do Senhor, falando com a serva. E nós vemos que esse anjo, ele dá algumas ordens que parecem trazer a ideia de que ele tem autoridade para dar ordens. E nós sabemos que apenas um tem autoridade para dar ordem, que é o próprio Deus. Agora pule lá para Juízes, capítulo 2, verso 1. Juízes, capítulo 2, verso 1. Deixa eu dar uma dica legal aqui de brincadeira para quem não tem tido muita criatividade em casa. Eu já fiz algumas vezes, até está na hora de fazer de novo. Você quer competitivo, você é competitivo, quer competir, brinque em casa de achar os livros primeiro na Bíblia. Então, vamos achar lá Deuteronômio 15 e 20. Puf, quem achou primeiro? Aí é uma boa competição, vale a pena. Incentivo você. Aí o capítulo 2 de Juízes, verso 1 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. Quem fez a aliança com os israelitas? Deus. Quem tirou os israelitas do Egito? Deus. Então parece que novamente aqui o anjo do Senhor, ele está atribuindo a si próprio uma característica divina. Então, essa expressão da cristofania, ela é o que os teólogos chamam de Jesus aparecer em uma versão pré-encarnada no Antigo Testamento. Não como nós vemos no Novo. Certo? Mas volto a dizer para vocês, é bem possível, e eu até creio nisso também, porque é o que parece. Agora, existem alguns textos que eles são mais concorridos e difíceis de você afirmar, tá bem? Então, essa expressão, o anjo do Senhor, normalmente, quando você ver ela, você pode atribuir a uma cristofania, tá bem? Então, agora nós vamos continuar falando a respeito do ministério dos anjos. Só a nível de esclarecimento, irmãos, eu não sei se ficou confuso para os irmãos semana passada, que eu comecei a falar algumas características dos anjos e dali a pouco eu comecei a citar características dos demônios. E eu não fiz essa separação porque achei que ela estava bem clara e talvez algum irmão tenha ficado em dúvida. Então, os anjos que serão julgados e tudo mais são os demônios, tá? Então, se você teve dúvida a respeito daquilo, depois você pode me procurar, eu esclareço. Mas a ideia ali dos pontos que a gente foi trabalhando era a respeito, começamos nos anjos bons, nos eleitos
do Senhor, e depois nós falamos dos anjos que caíram, certo? Então agora nós vamos tratar a respeito de um personagem que a Bíblia fala bastante. E ele está inserido nessa doutrina da angelologia, que é Satanás. Todo mundo já escutou falar? Acho que sim, né? Não existe como não ter escutado, se você tem algum tipo de desejo de ler a Bíblia ou coisa do tipo. Agora, novamente, aqui é importante. Nós vamos falar a respeito do que a Bíblia nos ensina, porque no meio evangélico, muitas vezes existe uma mistura. E você percebe que existe mistura até com outras religiões meio embutidas, religiões que trazem a ideia de luz e o lado da luz. Você vê essas coisas assim muitas vezes na igreja e você tem que ficar com um pouquinho pé atrás e falar assim, peraí, mas do que nós estamos falando aqui? Porque é natural que muitas vezes as pessoas tragam cultura que elas têm, ou tradição, elas se convertem e muitas vezes elas não modificam a maneira de pensar a respeito das coisas. É o que nós falamos de cosmovisão. Quer ver uma coisa fácil aqui, que não está relacionada a demônios, mas é, por exemplo, assim, nós nos convertemos e muitas vezes continuamos assistindo os mesmos tipos de filmes quando nós não éramos crentes. Ah, mas que problema tem? Tem porque antes você andava como o mundo e agora em Cristo você não anda mais dessa forma. Tem um antes e um depois. Então, se antes eu vivia desse jeito e depois eu continuo vivendo desse jeito, ligue a luz de alerta. Talvez algo esteja errado. Lembram que o pastor Fernando aqui, quando vai ter a entrevista dos novos membros, ele pergunta assim, o que mudou depois que você conheceu a Cristo? Normalmente a pessoa fala, olha, mudou isso, isso, aquilo. Quando não existe mudança, cuidado que talvez não é o Jesus da Bíblia que você conheceu. Então, Satanás é uma figura que aparece com frequência na Bíblia. No Antigo Testamento, nós vemos ele aparecendo em 7 livros do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, todos os autores citam ele em alguma passagem. O que significa essa palavrinha Satanás? Ele significa, essa palavra do hebraico, a ideia de adversário. A ideia de que alguém que se coloca contra. É bem essa palavra, você está indo numa direção e existe alguém que está contra. Então, você serve a Deus e Satanás é seu adversário contra. Essa é a ideia. Também nós vemos ele ser chamado no Novo Testamento pela palavra diabo. E a ideia de diabo vem do grego diabolos, que traz a ideia de caluniador, difamador. Então a ideia nada boa, né? Então, por isso que nós vemos a Bíblia com frequência dizendo que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Cada um deve apresentar as características do seu pai. Então, caluniador. Aí a gente faz aqui uma barra fofoqueiro. Será que é mais parecido, pessoas fofoqueiras, mais parecido com filhos de Deus ou com filhos do diabo? Às vezes a gente faz uma listinha de pecados que não pode cometer. Eu aprendi assim também. Então, eu não posso mais fazer o quê? Não posso isso, não posso aquilo, não posso... E listas de coisas que eu posso fazer. Mas a vida cristã não é assim. Agora, a partir de Cristo, todas as coisas são feitas para Deus. E a nossa mente deve pensar dessa forma. Bom, então existem coisas que não honram a Deus, que podem ser até coisas que não são tão nocivas, como, por exemplo, assistir um filme. Ah, mas eu assisto meu filme lá e não incomodo ninguém. Sim, mas quando você empresta os seus olhos para enxergar algo que Jesus não olharia, você está servindo não a Deus. Esse é o perigo. Então, outras expressões aqui, irmãos. Para todas essas tem textos bíblicos. Eu não trouxe aqui para não ser exaustivo, e porque senão a gente ia ficar aqui a aula inteira falando somente a respeito dos termos falados para Satanás. Mas olha só quantos termos tem. E aqui eu não coloquei todos, ainda existem outros. Beuzebu, maioral dos demônios, demonstra uma hierarquia também. Perceba que Satanás, ele tenta sempre, ele é uma cópia invertida das coisas de Deus, mas certamente com menos poder. Deus dá vida, Satanás possui.
Então aqui é importante que a gente saiba disso. Ele é chamado de maligno, de tentador, de inimigo, de homicida, de pai da mentira, de Deus deste século, Deus com letra minúscula, porque no fim não é um Deus de verdade, príncipe deste mundo, em contraste com o nosso rei Jesus. E ainda temos outras descrições de Apocalipse 12, que falam lá do dragão, da grande serpente, que demonstram, irmãos, a respeito do seu caráter e também da sua obra. Qual é a obra de Satanás? É deturpar todas as coisas boas de Deus. Satanás tem poder para fazer com que as pessoas não sejam salvas por Deus? Ele tem poder de interromper a obra que Cristo fez? Não tem. Vocês percebem que quando Jesus foi levado para ser tentado, ele falou, vou te dar todas as coisas. Ele até tentou, né? Ele tentou interromper a obra de Jesus, mas não conseguiu. Agora eu já usei essa expressão, e eu vou usar ela de novo, porque eu acho que é uma ilustração que funciona na sua mente. Então é o seguinte, quando Jesus morreu e ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou, ele derrotou a morte e derrotou o poder de Satanás. Isso aconteceu. Porém, Satanás, mesmo derrotado, ele ainda vai fazer todo o mal que ele puder fazer, até que ele seja finalmente aniquilado. Até que ele seja finalmente jogado no inferno. Então é aquela ideia que eu usei a ilustração aqui, de Saddam Hussein quando perdeu a guerra para os Estados Unidos, lembram? Ele estava derrotado, mas ele foi voltando para o seu território, colocando fogo nos pontos de petróleo, lembram? Que aparecia? Então ele já estava derrotado, mas isso não impediu dele continuar fazendo o mal. Então é isso que é importante que você saiba, como crente. Nós não estamos numa Star Wars, nós não estamos naquele filme existe o lado negro da força e você tem que ir para o lado da luz. Isso não existe na Bíblia. Deus não está travando uma queda de braço do tipo assim, quase está ganhando, Deus vai, o diabo. Não. O Deus da Bíblia não é assim. Ele é o Deus que planeja o fim desde o começo. O plano dele vai acontecer. Então, agora, o outro ponto, o outro lado da mesma moeda também nós não devemos ser pessoas arrogantes, como nós vemos em muitas igrejas, que levam o diabo no púlpito, perguntam como que é o nome, se ele está com os irmãos lá, aí eles amarram o diabo, eles amarram os demônios, e aí eles fica assim, fica de joelho. Não, isso daí é tolice, porque nós já vimos que os anjos, caídos ou não, eles são muito mais poderosos que os seres humanos. Nota que os dois extremos são perigosos. C.S. Lewis já disse isso no livro dele, né? Acho que é Cartas de um Aprendiz ao Diabo, né? Ele diz que existe o perigo de ninguém achar que o diabo existe, e ele se deleita nisso, porque daí ele age, e o outro de que ele é muito importante. Os dois pontos são ferramentas valiosíssimas para o enganador. Não foi assim que ele fez desde o começo com Eva? Olha, Deus não disse que você ia comer do fruto e morrer? E aí ele vai colocando em Eva mentiras, possibilidades, até que Eva compra a ideia. Então, desde o começo, ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Tá bem? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a origem e a queda de Satanás. Irmãos, aqui eu preciso fazer algumas ressalvas, que a Bíblia é fato que ela nos fala a respeito de que todas as coisas foram criadas por Deus, incluindo os anjos. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos fala isso. E nós vimos que todas as coisas, quando foram criadas, elas eram boas. Então, ele foi criado por Deus bom e caiu do seu estado original. Ele pecou. Isso nós temos convicção e certeza na Bíblia. Agora, nós vamos falar de alguns textos que normalmente são atribuídos a Satanás, mas que nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Aqui, novamente, é um daqueles textos que nós não temos certeza absoluta que os textos estão tratando a respeito de Satanás.
E essas referências, elas são aceitas para os reis da Babilônia e Tiro e indiretamente a Satanás. Tá? Então, se nós partirmos com essa mesma ideia, então nós vamos aprender mais características a respeito de Satanás. Mas, novamente, eu digo aqui para você, não são inquestionáveis esses textos. Se nós formos para uma exegese do texto, rigorosa, aplicada, nós não podemos dizer assim, não, esse texto fala de Satanás. É bastante provável que fale, mas ele não atribui a palavra, olha, também a Satanás. Entenderam? Então, por isso que quando nós lemos esses textos, eu acredito que sejam referências indiretas a Satanás. Eu acredito. Mas como nós precisamos ser honestos com o texto bíblico, não é inquestionável. Então não brigue por isso. Quando uma pessoa chegar para você e disser assim, olha, mas eu acho que esses textos não têm a ver com Satanás. Então você não perca sua amizade com essa pessoa brigando. Existem outras doutrinas que talvez você possa ir um pouquinho mais fundo na disputa teológica. Certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz, com esses textos que fazem referência aos reis da Babilônia e Tiro, que ele foi criado perfeito. Abra lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Estou dando um tempinho aí para todos os irmãos exercitarem, fazerem um exercício de procurar na sua Bíblia. Procure. Por dois motivos. Primeiro, porque você é o maior beneficiado. Você vai procurar, vai achar e vai ler o texto. Em segundo lugar, para você não escutar e engolir porque é o pastor ou porque é um líder que está lá na frente dizendo. É assim que um crente de verdade faz. Então, eu tenho percebido que muitas vezes existem crentes sinceros, mas que não querem Bíblia. Não é que eles não conseguem, eles não querem. E nós não podemos ser assim. Então, ele diz lá no verso 12: Filho do homem, entoa este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Então, aqui o texto nos leva a entender que foi criado perfeito. Você era o modelo da perfeição. Então, dificilmente isso se atribui apenas a um ser humano. Dificilmente isso se atribuiria a um rei apenas. Então, aqui a gente olha e fala assim, é verdade. Sobra margem para ter alguém a mais. E isso não é incomum na Bíblia. Existem profecias que se cumprem em várias etapas. Então, em primeiro lugar, foi criado perfeito. Agora, fique aí em Ezequiel ainda e vá para o verso 14. Diz assim o texto bíblico: Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Esse texto ele deixa bastante claro a ideia de que existia uma posição elevada. Ele não era um anjo comunzinho. Existia na hierarquia, nós já vimos isso, posições diferentes nos anjos. Então, Satanás foi criado perfeito e numa posição elevada. Agora, nós vamos ver aqui, pule lá para o verso 15 e 17, eu botei EX de Êxodo, mas não é Êxodo, é Ezequiel também, que às vezes é o corretor, tá? Eu erro também, mas nesse caso aqui foi o corretor de Word. E ele diz assim, no verso 15: Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência, e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus, eu o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. E aí o verso 17 diz: Seu coração se encheu de orgulho.
por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e expus ao olhar dos reis. Novamente, se aplica a um rei uma linguagem poética assim? Se aplica, mas parece que é demais para ficar só no rei, né? Parece que aqui ele fala, estava estava aqui no templo, estava na minha presença. Parece que isso é demais para o rei. Então eu acredito que dá sim para nós tirarmos essa convicção de que se trata de características de Satanás que são reproduzidas nos seus filhos. Como um pai demonstra as características no filho, assim nós vemos os reis que eram impiedosos, que não temiam a Deus e tudo mais. Então, em terceiro lugar, nós vemos que ele se ensoberbeceu. Os dois textos aqui que estão, Ezequiel e Isaías, são os dois textos-chave para falar a respeito disso, origem e queda, certo? E, em último lugar, nós vamos ver aqui em Ezequiel, seguindo o texto, verso 16 até o 19, que diz o seguinte, 28, 16. O 16 nós já lemos, então vamos seguir do 17 em diante. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso atirei a terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Aqui parece que se mescla, né? O que ele fala a respeito do rei e o que ele fala a respeito do que vai acontecer também com Satanás. E às vezes aqui minha leitura talvez não seja tão boa, irmãos, porque estou me esforçando aqui, tá? Está meio escuro aqui, então às vezes o óculos não funciona direitinho. Então, note que a partir desses textos bíblicos, nós podemos, qual a certeza que nós temos? Satanás foi criado. E ele caiu da posição em qual ele foi criado. E normalmente, o que a Bíblia nos ensina é que o orgulho precede a queda. Nós crentes temos que ter cuidado com o orgulho. E o orgulho ele se apresenta de várias formas. Se apresenta com uma exaltação soberba, como nós vemos em Satanás. Eu sou o cara, eu sou importante, mas ele se apresenta de uma forma talvez mais perigosa, que é da vitimização. Quando você sempre está, mas não me convidam, mas eu... Cuidado, irmãos, isso é orgulho. Muitas vezes quando você não quer o lugar em que você está, simplesmente porque você não consegue aceitar vindo de Deus. Então vou lá. Quer dizer que nós não devemos lutar para ter profissões melhores? Claro que devemos. Mas Deus tem jardineiros e Deus tem advogados. Não há problema em ser um jardineiro para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem para nós. Pastor, então eu devo ficar sempre... Não, o que eu estou dizendo é que esteja contente aonde você estiver naquele momento. Sabendo que se você está lá naquele momento, porque é aquele lugar que Deus quer que você esteja. E antes que alguém aqui faça algum entendimento errado, o símbolo do cristianismo não é uma escada. Nós não nos tornamos crentes para subir na vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Nós nos tornamos crentes para servir a Deus. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja incentivadas por um líder ou um pastor que incentiva aquilo que elas querem. Olha, na igreja você não vai mais ter problemas. Mas eu ainda tenho problemas financeiros. Você não está dando o suficiente. Você está sendo roubado porque você não dá o suficiente. Aí a pessoa tonta vai lá e dá, porque ela, no fim das contas, o que ela quer? Aquilo que aquele falso profeta está oferecendo. Entenderam? E talvez chegue aquele dia e a gente diga assim, mas eu não tenho culpa, porque quem me enganou foi ele. Queridos, se você for convidado para ir comer um churrasco e lá estiver carne podre servida, você vai ficar com dor de barriga. Você pode não ter servido a carne, mas você comeu. Então a responsabilidade também vai ser sua. E isso vale para a palavra de Deus.
Se nós estamos aceitando qualquer coisa como vindo da parte de Deus, nós não temos desculpa de sermos enganados. Ah, mas eu fui enganado. Foi enganado porque não procura nas Escrituras. Certo? Então, irmãos, para finalizar aqui a respeito de Satanás, eu queria falar algumas coisinhas, o que nós devemos saber sobre Satanás. E aqui nós vamos passear na Bíblia. Vocês viram que eu até poupei vocês de abrir em Isaías, mas aqui nós vamos passear. Então, em primeiro lugar, saber que existem coisas que a Bíblia fala que Satanás é, e existem coisas que a Bíblia fala que Satanás não é. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele é um anjo mau. Abra lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6, verso 16. Talvez a NVT nesse texto aqui, ela deixe claro, mas ela perde um pouco do sentido. Mas vamos lá. Diz assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Então a ideia é que existe uma oposição. A ideia é que existe um adversário. Na comparação da NAA, diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E da onde vem o escudo da fé? Da palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, na ânsia por uma batalha espiritual, elas acabam inventando moda. O que a Bíblia nos ensina é: aprenda a resistir ao diabo a partir do conhecimento sobre Deus. Não aprenda a resistir ao diabo fazendo rituais, fazendo muitas vezes rituais que mais parecem outras religiões do que o cristianismo. E muitas vezes a gente embarca, mas não porque a gente quer fazer alguma coisa errado, mas porque a gente não vigia, não olha, não vai. Aonde que tem isso na Bíblia? Vamos procurar. Me mostra aqui. Eu faço, mas me mostra. Então, Satanás é um anjo mau. O que ele não é um Deus mau. Em que sentido aqui? Abra lá em Tiago capítulo 2, verso 19. Os irmãos aqui na frente, eles compartilham do meu sofrimento. Obrigado, irmãos. Da luz apagada, né? Também fica difícil, né? Vamos resolver isso daí. De repente pegar uma luz indireta aqui. Então diz assim o texto bíblico: você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, aqui, quando o Tiago está escrevendo sua carta, ele está dizendo assim: olha, os demônios sabem que existe um só Deus. E eles tremem de medo. E se só existe um Deus, Satanás não é Deus. Só existe um Deus criador, Satanás não é um Deus criador. Ah, mas pastor, a Bíblia não fala dele a respeito de ser o Deus deste mundo? Sim, mas ela usa na categoria de domínio sobre o mundo e não de criação. Não com a ideia de que ele é poderoso para fazer o que ele bem entender. Que é sempre importante entender o contexto. Então note, Satanás existe e ele é um anjo mau, mas ele não é um Deus. Quando nós dizemos ele não é um Deus, não existe aqui uma guerra de estilo, está quase perdendo. Estão entendendo? Grave isso na sua mente. O cristianismo deixa muito claro, a Bíblia deixa muito clara que o Deus da Bíblia não tem adversários a ponto de se opor a ele e ele não conseguir fazer algo. Não tem. Outra coisa que Satanás é astuto. Abra lá em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 2, 11. E aqui nós lemos esse texto no domingo, que diz a respeito de como a igreja deve tratar um irmão
que se arrependeu, que foi perdoado. Aí ele diz assim, olha, está na hora de vocês reintegrar essa pessoa. Por quê? Para que ela não fique triste demais. Para que ela já se arrependeu, então traga de volta. E aí ele diz, 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Então é importante que a gente saiba que Satanás, ele não é um bobão. Ele não é. Ele não é essa imagem que muitas igrejas traçam de um tontão que não tem poder. Não é. Não entre nessa fria. Não entre nessa. 1 de Pedro 5, ele diz que ele é como um leão que está ao nosso redor, esperando o momento de atacar. Como que nós fazemos isso? Ficamos vigilantes. Ah, mas então nós devemos ficar mortos de medo? Não, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas nós devemos ser inteligentes. Nós não devemos ser daquelas pessoas bobinhas que ficam brincando com as coisas como se nós fôssemos muito poderosos. Isso é orgulho. E é isso que muitas vezes nós vemos. O que Satanás não é? Onisciente. Abra lá em Jó, capítulo 1. Então ele diz assim o texto bíblico. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Ele tentando acusar, incriminar Jó, né? Ah, Jó, ele é um cara assim, porque tu dá tudo para ele, Deus. Só por isso que ele te obedece, ele te teme. Aí ele diz, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Então Satanás, alguém que não precisa pedir alguma coisa, não vai. Então se você tem capacidade de ir lá comprar um sorvete, você não vai e pede assim, pai, posso comprar um sorvete? Você vai lá e compra sorvete. Normalmente o filho pede, posso ir lá? Normalmente a criatura pergunta. Pode ser assim? Então nós vemos que Satanás, ele não sabe de todas as coisas, e ele também, nós vamos ver na próxima característica, que ele também não tem poder sobre todas as coisas. Então, ser onisciente é a capacidade que Deus tem de saber tudo. E eu falava domingo com o Mateus, que a Bíblia ela trata da seguinte forma. Deus é um Deus que ele sabe o fio de cabelo de todos os seres humanos de toda a terra. Ele sabe a poeirinha do pó que está pairando quando você vê na luz. Ele sabe uma formiguinha caminhando. Ele sabe quando um passarinho tomba. E nada para ele é demais. Esse é o Deus da Bíblia. Aí a gente olha isso, a gente se põe em duas posições. Isso é impossível, ou de fato esse é o Deus que eu sirvo? As duas posições. Porque quando você entende esse Deus, você diz assim, realmente, Senhor, me ajuda para que tu cresça e eu diminua. Porque um Deus desse tamanho é maravilhoso demais, eu não consigo imaginar sobre isso. É isso que nós cantamos no Cântico do Mês. O salmista, quando ele pensa a respeito que Deus, se ele tenta se esconder na frente, ele não consegue, porque Deus enxerga ele lá. Se ele vai para a escuridão e tenta se esconder lá, ele não consegue. Se ele pega e voa, como se fosse uma águia, ele não consegue. Porque Deus sabe de todas as coisas. Aí ele diz assim, isso é demais para mim. E aí olha que coisa maravilhosa isso. Com o crente, Deus age para lhe favorecer, para lhe cuidar, como um pai faz com os filhos. Para o descrente, os olhos do Senhor estão atentos como um guerreiro com uma flecha, prontos para o dia, para aquele dia em que todos prestarão contas. Então, Satanás é poderoso. Olha lá, 2 Coríntios de novo, verso 14.
2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Aqui Paulo está discorrendo a respeito dos falsos mestres, que muitas vezes parecem, mas não são. Nem tudo que reluz é ouro. Aquela ideia que tem muitos que dizem que creem em Cristo, mas que você vai ver, eles nem conhecem, não sabem de quem está falando. E aí Paulo está dizendo aqui, em defesa própria, porque eles estão elevando esses falsos mestres e diminuindo o apóstolo Paulo. Parece louco isso, né? Mas é real, para ver como a Bíblia é verdadeira, porque são coisas que a gente diz assim, como é que pode, né? Deus abriu o Mar Vermelho e pouco tempo depois o pessoal esqueceu, estava reclamando. Nós não somos assim. Muitas vezes você não pede, Deus me ajuda em tal coisa, e Deus lhe ajuda. Em pouco tempo, aquilo que Deus lhe ajudou, você já não é mais agradecido, você já queria mais. Isso é o pecado. Então ele diz assim no verso 14: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, irmãos, não entendam essa ideia de que Satanás é um demônio e que está, sim, derrotado, mas como se fosse algo assim a não levar em consideração. Muito cuidado. Muito cuidado. Não caia nesses absurdos de televisão aí que você vê. Esses dias eu tive o desprazer e acabei ficando por um tempo e me arrependi profundamente de perder uns 15 minutos. Ele pediu a família inteira daquele demônio, o cidadão na TV lá. Como que é seu nome? É tal. E o nome de quem está com você é tal, tal, tal. E a mensagem das boas novas de salvação ficou aonde? Então, não pense que ele é um coitadão, mas não dê ênfase a respeito disso como se fosse motivo de ficar pregando sobre. Gastar uma pregação inteira falando sobre. Abra lá agora em 2 Tessalonicenses, é importante que você abra esse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. E aí ele continua, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Isso parece comum nos nossos dias, né? As pessoas, elas não querem aquilo que pode salvá-las, elas odeiam. Mas chegará um dia, aqui que o apóstolo fala, a respeito de que virá um homem no poder de Satanás, e aí ele fala qual é o poder. Não é algo assim que não deve ser levado em conta. Então ele é poderoso. Agora, olha lá a correlação com Deus. Ele é poderoso, mas ele não é onipotente. O que quer dizer isso? Satanás não é todo poderoso. Ele não tem a capacidade de fazer o que ele quer, quando ele bem entender. Gosto aqui de Lutero, que ele fala que Satanás é como se ele estivesse preso com uma corrente, ele fosse um cachorro de Deus, e ele só vai até onde Deus deixa. Às vezes isso nos choca, porque a gente pensa assim, mas Deus tem comunhão com Satanás? Não tem comunhão, mas se ele quiser utilizá-lo para os seus propósitos, ele faz. E nós vemos em vários textos que ele já fez isso, para mandar a operação do erro para os falsos profetas. Abra lá em Lucas capítulo 10. E aí nós vamos finalizar. Verso 18, que ele diz assim: Então ele lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E qual a ideia aqui desse texto para mostrar? É que quem lançou ele do céu como um relâmpago?
Deus. Nós sabemos pelos outros textos que nós lemos que Deus o tirou do seu ambiente em que ele foi criado. Satanás não pode fazer o contrário, porque ele não é onipotente. Ser onipotente é a ideia que não existe queda de braço. Se Deus quer que algo aconteça, isso irá acontecer. Ah, mas pastor, mas aí Deus não ofenderia o livre-arbítrio do homem? Deus não ofenderia? Deus não é um Deus que precisa pedir permissão, queridos. Esse é o ensino bíblico. Às vezes dói, às vezes é ofensivo, mas é como é. Infelizmente, eu gostaria muitas vezes de dizer assim, olha, as pessoas todas vão ser salvas. Não é bíblico. Não é. Existem aqueles que vão e aqueles que não vão. Ah, mas e nesse estudo, nesse ensino, nós como crentes fazemos o quê? Anunciamos. Essa é a nossa tarefa. O Senhor vai chamar aqueles que são seus. Ah, mas quem são? Eu não sei. Você também não deve saber. Quem sabe é o Senhor. Então nós fazemos como Mateus 28 diz, nós vamos. Então quando se trata aqui de Satanás é e não é, ele não é onipotente. Então ele não tem capacidade de interromper suas orações. Você está orando lá, ele não tem. Ele não tem capacidade de agir no lugar de Deus com você. E aqui por último, Satanás é um atuante em todo mundo. Ele está andando por aí e ele está ainda destruindo tudo que ele pode. Certo? Mas ele não é onipresente. Características dadas somente a Deus. Somente Deus sabe de todas as coisas, controla todas as coisas e ele não... É importante aqui eu abrir um parênteses para finalizar. Quando você pensar na onisciência de Deus, não pense num conhecimento exaustivo, mas não operante. O conhecimento de Deus é exaustivo, ele sabe de todas as coisas, mas está ligado ao seu agir. Certo? Então Deus não é um relojoeiro que deu a corda no relógio e disse assim, mundo, segue. Não, isso é teísmo aberto. Isso daí é uma praga que muitas vezes se infiltra no meio da igreja. Então Deus ele não se mete porque ele não quer ferir os interesses das suas criaturas. Sabe? Essa ideia esquisita de que Deus precisa ficar passando a mão na cabeça das suas criaturas. Agora, na cruz de Cristo, nós vemos a demonstração do juízo e do amor. As duas coisas. As duas coisas. Muitas vezes a pessoa, por causa do amor, ela acaba querendo tirar Deus do trono. Por quê? Para dizer assim, olha, Deus quer todos. Por isso que nós cantamos o cântico, vem já, vem já, vem já. Deus quer todos. Isso não é verdade. Não é verdade. A Bíblia nos fala sobre isso. Por que Deus faz assim o plano dele? Porque ele é soberano para decidir. Romanos capítulo 9 é uma enxadada nessa ideia. Se você algum dia pensar a respeito disso, que é ofensivo, leia Romanos capítulo 9. Tá bem, queridos? Então, semana que vem, nós vamos falar a respeito das obras e das referências bíblicas. E novamente eu vou dizer, irmãos, precisamos abrir a Bíblia. Talvez seja chato, talvez seja cansativo, mas é importante. Então eu vou convidar vocês para fechar os olhos e baixar sua cabeça uma vez mais e orarmos ao nosso Deus.